Amor é a base de tudo, né? Amor a Deus, amor ao próximo. E quando eu olho para eles, eu vejo o próprio amor, né? Deus, ele é amor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Bom dia, Shalom! Sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal da TV da Gente com mais um episódio do programa Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também aos músicos desta manhã, Sérgio Vinícius, com a participação do André Lins, lá da Igreja Batista Vida. Quero agradecer também aos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, juntinhos, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também à Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire, e a Sano, sanduíche natural, através da Isis Mesquita. E olha, o episódio de hoje tem o oferecimento do vereador Alexandre Pereira. E olha, gente, quero te pedir para nos seguir nas redes sociais. Missionária Yara Mesquita no Instagram e no YouTube. Conectados em Fé no Instagram e também no TikTok. Quero te pedir para também se inscrever no canal aqui, a TV da Gente. E está no ar o programa Conectados em Fé. Segue a vinheta. Estamos de volta. Salmos 127, 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E o tema desta manhã de sexta-feira maravilhosa não poderia ser diferente, porque ainda estamos no mês das mães. Uma mãe enviada por Deus. Muitas vezes a vida nos apresenta conexões que não podem ser explicadas pela lógica humana. Quando falamos de mãe do coração, sabemos que a mesma foi enviada por Deus e entendemos que os laços de amor são, na verdade, providência divina. E isso é a prova que Deus une pessoas, propósito e destinos. Algumas mães geram no ventre e outras geram no espírito com o coração. Uma mãe enviada por Deus chega no momento certo, preenchendo vazios com uma paz que só o cuidado materno possui. Ela é a resposta de uma oração silenciosa, o amparo em dias de tempestade.
Ela é o reflexo do amor incondicional do Criador na Terra. Nesta relação, a falta do DNA é substituída por um amor profundo. Não foi o sangue que os uniu, mas a vontade de Deus de colocar na vida dessas crianças alguém capaz de amar sem reservas, de educar com sabedoria e de proteger com fervor. É um presente de Deus embrulhado em forma de gente, um amor que transcende o tempo e as circunstâncias. Glória a Deus! Gente, a nossa convidada de hoje já veio aqui e é tão especial que é a primeira convidada que a gente repete no programa Conectados em Fé, uma mãe linda, maravilhosa, cheia de Deus. Quem é a convidada de hoje? Produção? Diésna Gomes de Araújo, missionária Diésna. Seja bem-vindo mais uma vez. Glória a Deus. Bom dia, Diésna. Ai, bom dia, Yara. Como é bom estar neste lugar. Como é bom compartilhar, né, as nossas experiências e assim poder alcançar pessoas. Verdade. Esse é o nosso objetivo, sempre de estar aqui, de estar em qualquer outro lugar. É sempre trazer uma palavra de motivação, de fé, de alegria Aleluia. e contar um pouco das nossas experiências, né? Glória a Deus. E estamos muito felizes de ter você de volta aqui no programa. Você não poderia ficar de fora desse mês, o mês das mães. Então, conectado, né? É uma honra para o Conectados em Fé ter você de volta aqui. Eu que agradeço, sou muito grata a Deus. Este mês é um mês assim de muitas emoções. Eu costumo Verdade. dizer que o mês de maio é um mês dedicado totalmente às mães, mas nós temos a responsabilidade de ser mãe não apenas no mês de maio, Verdade. mas durante todo o ano e Todo- durante toda a vida dos nossos Todo o filhos. tempo, verdade. Diésna, em que momento você teve a certeza que Deus estava te chamando para ser a mãe do coração? Na verdade, o meu desejo sempre foi ser mãe, né? Então, eu casei e durante 10 anos eu sonhei muito em ser mãe e tive uma gravidez em um tratamento justamente para saber porque eu não engravidava. Eu, no exame, descobri que tinha um coração batendo dentro de mim. E aquele momento foi uma emoção enorme. Eu já estava com 2 meses de grávida, não Não sabia. sabia. E saí daquela sala ali maravilhada, com aquele coraçãozinho batendo. E após um mês de enjoo, um mês de desafio, né, de alegria de estar grávida, eu tive o aborto. E naquele momento eu não me desesperei, eu apenas confiei, porque eu sigo confiando de que Deus ele tem um propósito em tudo. Verdade. E eu lembro que naquela experiência que eu tive, onde me trouxe muita maturidade, eu fiquei um final de semana inteiro esperando expelir o feto. E senti dores de parto, porque eu descobri que aquele coração que há um mês atrás eu tinha ouvido ele bater, ele tinha parado. E eu digo que do nada ele parou, mas eu também entendo que Deus queria me mostrar algo naquele momento. E eu fui ao hospital, eu fiz todo o procedimento e quando eu acordei da anestesia, eu tive uma experiência incrível com o Senhor. Aleluia. Eu lembro que a minha mãe falou que quando eu estava acordando da anestesia, eu fiquei em média de 25 minutos falando a língua dos anjos, Aleluia. glorificando a Deus em meio a uma dor.
E as pessoas iam me visitar e não entendiam por que eu não estava triste, por que eu não estava chorando, por que eu não estava questionando, murmurando, reclamando, porque eu tinha perdido algo tão precioso. Mas eu tenho ouvido a voz de Deus e Deus falou nitidamente comigo que o fruto do meu ventre era a maior oferta que eu poderia dar para Ele. Glória a Deus. Era a minha primícia. Então eu estava dando, né? Não foi proposital, mas eu entender que existia um propósito e que eu não precisava me desesperar por aquele momento e confiar que Ele tinha algo para fazer. Então, eu entendi que era oferta, que era uma oferta de sacrifício, era a primícia do meu ventre. Então, fiz todo o procedimento, continuei minha vida normal, trabalhando, e demoraram mais 5 anos. E por mais que as pessoas dissessem, após um aborto você vai engravidar em seguida, rapidamente você vai engravidar. Por outro lado, outras pessoas diziam, e aí, você não quer mais filho? E filho, você já tem 15 anos de casado e você não vai querer filho? E são tantos questionamentos que a gente acaba querendo questionar Deus. Verdade. Mas eu preferi esperar. Então foi nesse momento que recebemos uma ligação do Conselho Tutelar que tinha uma criança disponível para minha casa. E naquele momento a primeira coisa que eu fiz, Yara, foi ligar para minha mãe. E quando eu liguei para minha mãe, eu perguntei a ela a opinião dela e ela disse, vá buscar o menino. Glória a Deus. Só que naquele momento, o meu coração queimava por uma menina. O meu sonho sempre foi ter uma menina para... Eu costumo dizer que era para empiriquitar. E o meu esposo dizia assim, meu Deus, se for uma menina, você vai enfeitar igual uma árvore de Natal. E aí, quando a notícia chegou, era um menino. Então eu fiquei meio que na dúvida. Mas para mim, adotar já era algo que meu coração ardia. Mas o meu esposo, que já tinha sido conselheiro tutelar, ele dizia, olha, se colocar na nossa porta, eu devolvo, eu entrego para a justiça. E quando a notícia chegou, foi diretamente para ele. E quando ele me levou essa notícia, ele foi o meu incentivador. Vamos pelo menos ver a criança. E aí nós fomos. E quando eu cheguei lá, eu confesso que eu não me encantei, porque não era isso que eu desejava. Mas quando eu olhei para aquele bebê, para a história que ele carregava, ele já tinha sido rejeitado no ventre, ele já tinha sido rejeitado por uma outra família que conversou com a biológica e disse que ficaria com ele, e eu seria a terceira pessoa a rejeitar. E quando eu olhei para aquela criança, eu lembro como hoje, que eu ouvi do conselheiro tutelar, você leva. Amanhã, se você se arrepender, você devolve. Ai. E eu falei, como assim? É uma mercadoria? E nós pegamos aquela criança e levamos para casa. E já saímos de lá com o leitinho, a sacolinha de roupa, umas 2 roupinhas, e fui direto para a casa da minha mãe. Porque casa de mãe é casa de aconchego, né? Então, eu não sabia nem como lidar com aquela situação. E ao chegar na casa da minha mãe, eu falei para minha família, né? Eu trouxe, mas amanhã, qualquer coisa eu devolvo. Porque eu não tinha aquela certeza dentro de mim que era aquela criança. E aí, Deus já tinha usado a minha mãe para dizer, vá buscar o menino. E dessa vez, o menino. E dessa vez o meu pai falou, se você não criar ele, eu crio. Mas ele não sai mais dessa casa. Ele é nosso. Glória a Deus. Então, assim, eu entendi que sai... Aí eu até me emociono, porque assim, eu sempre entendi que palavra de pai e mãe tem muito poder, tem muita autoridade. Então, se eles estavam dizendo que o menino era nosso,
eu não podia voltar atrás. Verdade. E o meu esposo já estava apaixonado pelo menino. Aquele homem que dizia que não queria adotar, ele disse sim para a adoção de primeira. Então, se eu for pensar, quando eu pensei em ser mãe por adoção, eu confesso que eu nem pensei, eu deixei as coisas acontecerem. E para tudo há um tempo. A Bíblia diz que para tudo há um tempo de plantar, há um tempo de colher, né? Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar. E naquele período, naquele momento que criou assim, uma memória muito forte na minha vida, é que eu comecei a ligar para as minhas irmãs, para os meus irmãos, para as minhas cunhadas e sogro e sogra, e daqui a pouco chegaram todos na minha casa. E aquele menino em cima de uma mesa, não era dentro de uma manjedoura, mas era em cima de uma mesa. Todos ali à volta. Aquele menino foi amado. Glória a E tudo Deus. que ele precisava era apenas de uma família que amasse, Que amasse, que acolhesse. que acolhesse. Glória Então, a a minha Deus. experiência, a minha primeira experiência com a adoção foi essa. Eu não me achava preparada, eu não estava esperando naquele dia uma ligação, mas aconteceu tudo assim, Aconteceu. tudo muito rápido e ao mesmo tempo parecia que era uma eternidade que eu estava esperando. Mas uma coisa eu tenho certeza, chegou no momento certo. certo. Já estava providenciado, o Senhor já tinha providenciado, né? Verdade. Aquele dia, aquele momento e aquela E criança para aquela você. criança. Eu sempre costumo falar assim, que nada é por acaso, em tudo o Senhor tem um É propósito. verdade. É Ele que conduz todas as coisas nas nossas vidas, E é lindo quando ele faz. quando Ele Né? faz. Porque quando ele faz é perfeito. Perfeito, verdade. Glória a Deus. Gente, não. Vocês lembram da Diégena, que é a missionária Diégena, no programa bem passado, eu não lembro agora o mês que foi, mas ela veio com o esposo, com o Anderson, e não tem como a gente não se emocionar com a vida deles dois, com o testemunho que esse casal tem maravilhoso. Glória a Deus pela vida deles. Aleluia. Diégena, como a sua fé ajudou a superar o medo, você já falou aqui, né, da dúvida, da Sim. incerteza, né, e talvez você, naquele momento, você também sentiu medo, e agora, né, como é que vai ser? Quando chegar, que assim, o bebê estava ali na casa dos seus pais, mas ele seria levado Sim. para casa, para sua casa, e ali mudaria toda a sua rotina, toda a tua vida, na verdade. Verdade. Como assim a fé, que eu sei que você, né, buscou no Senhor, porque a gente vê, tem pessoas que a gente consegue ver, né, a fé estampada, aquela pessoa de garra, de força, e a gente sabe que isso não são méritos nossos, Verdade. né? A gente busca isso no Senhor, esse fortalecimento. Mas como essa fé te ajudou nesse momento de medo, de ansiedade, durante todo esse processo? O processo de receber o bebê, né? O processo de como seria daqui para frente, as descobertas, né? Eu diria que não só me ajudou quando ele chegou. Essa fé, ela tem me ajudado até hoje. Até hoje, Porque hoje o Andinho tem 15 anos, ele está naquela fase da puberdade, das descobertas, mas o Andinho, ele foi diagnosticado com alguns transtornos, e isso tem nos desafiados, né? Eu digo nos porque não é só sobre mim, é Não, sobre é. a minha casa, é sobre o meu esposo, o meu casamento, né? Ele tem sido um grande desafio. Mas quando eu digo que tudo que Deus faz é perfeito, o Andinho, ele está incluído nisso, porque ele chegou com 4 dias de nascido, ele chegou com aquele umbigo todo inflamado, onde a gente cuidou daquele umbigo, e a gente sabe que o umbigo, ele traz uma ligação com a genitura, Uhum, né?
E nós fizemos toda a limpeza daquele umbigo e nós cuidamos dele. E esse cuidado, ele tem sido até hoje. Mas se não for o Senhor Senhor. a nos orientar, a nos ensinar, tem momentos de desespero, sim, tem momentos de dores, tem momentos de crises, tem momentos que pensamos que não vamos conseguir, mas Deus tem sido muito bom. E a força realmente tem vindo dele, né? A nossa busca tem sido nele. Verdade. Porque talvez o grande desafio nosso não tenha sido apenas naquele dia que aquela criança chegou, mas o grande desafio é hoje. Verdade. É cuidar para que ele não se perca, é mudar o destino. Destino. Né? Então, hoje eu entendo que Deus nos escolheu para mudar destinos. Né? E começando na nossa casa. Eu também falo assim, Diegna, que o Senhor não, ele não dá, assim, por exemplo, deixa eu tentar aqui explicar melhor, mas o Senhor não nos dá nada, assim, Que a gente não que a gente consiga, não né? consiga, né, lidar. Sozinha Sozinha a gente não consegue. né? Então a gente Mas com vê, ele, nós... né, que o Andinho, ele é um presente de Deus. E esse menino, ele não poderia estar em outra família, Isso. né? Eu entendo assim. Ele teria que ter, realmente, a mãe dele teria que ser a Diegna e o pai dele teria que ser o Anderson. Isso. Porque o Senhor não faz nada aleatoriamente. Não, o Senhor faz tudo com propósito. Então, E ele às escolheu a vezes- família certa. E aí, muitas vezes eu fico assim, maravilhada com o tratamento do meu esposo com ele, não é? Porque essa calmaria que vocês estão vendo aqui é agora, mas nem sempre eu sou essa calmaria. Eu sou sanguínea, eu sou, né, agitada. Então, gosto muito de movimento, eu estou sempre elétrica. E ele percebe quando eu não estou bem, quando as minhas emoções estão abaladas. Então, ele sempre fica questionando: mãe, você não está bem? Antes de eu vir para cá, ele perguntou: mãe, você dormiu bem? Mãe, você está bem? Mãe, você chorou? Mãe, você está sentindo algo? Então, ele Ele sente. sente. E a reação dele vai muito de acordo com a minha reação. Se eu estou bem emocionalmente, eu consigo ver que ele está bem. E se eu me descontrolo emocionalmente, eu percebo que é um gatilho para ele ter uma crise. E o Anderson, meu esposo, ele é sempre a calmaria. Então, ele é sempre a calmaria. Ele consegue ajudar o Andinho nas crises, ele consegue acompanhar o Andinho nas terapias, ele consegue marcar as consultas, os acompanhamentos. Então, assim, eu sou uma mãe muito privilegiada, porque além de eu ter o Senhor comigo para me orientar, para me ajudar, eu tenho um esposo, um pai que é muito presente. Glória a Deus. O Senhor, ele faz tudo perfeito. Tudo É perfeito. Glória a Deus. Diegna, qual foi o momento mais desafiador ou os momentos que ainda estão sendo, Sim. né, desafiadores para você? Olha, eu confesso que o momento mais desafiador na minha vida, mais difícil, eu diria, foi o momento em que eu perdi o chão. Quando eu perdi a minha mãe. Porque falar de mãe, comemorar o Dia das Mães, sempre foi motivo de muita alegria. E eu sempre me espelhei e tive o exemplo de uma mãe muito presente, de uma mãe muito cuidadosa, de uma mãe muito amorosa. Às vezes chata, né? Às vezes ela pegava demais no pé, ela era muito perfeccionista,
mas eu louvo a Deus porque ela era assim, porque ela me tornou uma pessoa melhor. E então, quando você tem um filho, principalmente quando você é mãe de primeira viagem, qualquer gripe, qualquer febre do filho, você corre para a casa da mãe, você pede socorro à mãe, ela é quem sabe fazer o melhor remédio, Verdade. o melhor lambedor. E eu tinha isso. Eu tinha essa presença da minha mãe durante 7 anos de vida do Andinho. Então, para você ter uma ideia, a última frase que eu ouvi da boca da minha mãe foi: deixa eu levar o Andinho para o francês, ele é a minha distração. E naquele dia ela estava necessitando, né, querendo ir para o francês, simplesmente para limpar e arrumar a casa para me receber com a minha família. Porque eu tinha feito uma cirurgia de endometriose, ainda num processo de tratamento, e aí ela foi mais cedo para a casa do francês, para arrumar a casa, e quando eu voltasse de Maceió, depois de ter passado no médico, tirado os pontos, eu ficaria no francês no final de semana. E aí foi quando ela foi e não voltou mais. E eu confesso para você que o grande desafio de ser mãe, de consolar o filho, porque ele era muito apegado. Até hoje o meu filho chora a dor de ter perdido a avó. É incrível, porque eu tive situações de pegar o meu filho no quarto chorando com o álbum de fotografia dele, ouvindo a música preferida que a avó cantava para ele, que era aquela Os Olhos do Pai. Então, assim, diversas situações eu tive que enfrentar uma depressão e uma síndrome do pânico depois de um esgotamento. E nesse período eu vi o meu filho passar por um processo muito sério, que foi de uma apendicite estrangulada, onde ele ficou 5 dias interno aqui no hospital e nós levamos para o Arthur Ramos e lá ele chegou com um problema de infecção muito sério. E foi aí onde eu tive um gatilho, né? Porque da minha cabeça minha mãe faleceu no dia 10 de fevereiro e agora dia 2 de novembro eu posso perder o meu filho. Enquanto ele ia para o centro cirúrgico, eu ia para a emergência buscar ajuda, porque emocionalmente eu não estava conseguindo. Então, esse momento foi o mais difícil, onde eu precisei procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, tive que tomar medicação, tive que fazer um tratamento e não acompanhei o meu filho num momento de muita dor, onde ele foi operado, onde ele ficou 15 dias interno tomando medicação forte para que aquela infecção pudesse ser eliminada. E enquanto ele estava hospitalizado, eu estava me tratando de uma depressão profunda. Mas essa depressão, ela não conseguiu me derrubar. Glória a Deus. Essa síndrome do pânico, ela me fez entender que eu preciso pegar essa dor e ajudar outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando você compreende que o que você passou, seja de momentos bons ou momentos tristes, você precisa ajudar outras pessoas. É verdade. Tudo contribui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Yara, eu também entendo que o Dia das Mães, a gente só quer comemorar com presentes, né? Passar um dia incrivelmente feliz, mas a gente precisa entender que essa data comemorativa é uma data também pastoral. É uma data onde nós que conhecemos o Senhor, que temos essa intimidade com o Senhor, precisamos olhar para outras mães que não estão tão felizes. Verdade. Outros filhos. Filhos enlutados. Verdade. Mães que perderam filhos. Seus filhos.
mães que tiveram uma vida muito difícil com as mães que carregam pesos de gerações. Verdade. E eu compartilhei até um vídeo esses dias, que eu gostaria até de compartilhar com vocês, que uma bisavó passava uma pedra grande para a filha, e a filha passava para geração dela, para a filha dela. E quando chegava na terceira geração, aquela mulher, e eu vou dizer por que não, aquela mulher chamada Diégena, Glória pegou a aquela Deus. pedra e olhou para o Andinho, e olhou para a Vitória e Davi, e jogou aquela pedra fora, e disse: parou em mim. Verdade. Meus filhos não precisam carregar as minhas dores, os meus pesos, as frustrações das minhas gerações. Então é sobre isso. Glória a Deus. Aleluia, gente, que manhã maravilhosa. Que tema maravilhoso. Como é bom falar das coisas do Senhor. E olha, a Diégena esteve aqui. Foi no episódio 9 do Conectados em Fé. Ela veio junto com o esposo dela, com o missionário Anderson. E o programa, gente, foi ao ar no dia 9 de janeiro. Então, vale a pena, viu, vocês ir lá e assistir também. Vocês já estão assistindo hoje, o de hoje, mas vocês também vão estar lá no dia 9 de janeiro para assistir, porque também foi um testemunho maravilhoso dela e do esposo dela. Glória a Deus por esta mãe jovem, linda e sábia e cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Diégena, qual foi o maior sentimento que você sentiu ao ver, né, o seu filho pela primeira vez, quando você olhou aquele rostinho, aquele bebezinho? Olha, me permita agora não falar apenas do Andinho. Não, a gente começando só nele, quer ficar nele, né? Eu confesso, como eu já falei, né, que quando eu vi o Andinho, eu não Gerou senti muito. aquela alegria tão grande, porque eu tinha uma expectativa de ser uma menina, de ter uma menina. Mas aí, com a chegada do Andinho, eu entrei na fila de adoção com o Anderson por uma menina. E aí nós colocamos, né, que seria uma menina até 2 anos de idade. E ficamos aguardando, passando pelo processo de adoção, novamente, a visita de assistente social na nossa casa. E fizemos um curso também sobre adoção. E então, um certo dia, que foi assim, incrível, a experiência que eu vivi nesse dia também foi maravilhosa. Nós fomos para a festividade da Igreja Betel no mês de novembro, que é aniversário da igreja, e foi uma manhã de domingo. E naquela manhã, eu fui surpreendida com a unção de missionária. Eu e Anderson fomos separados para missionários naquela manhã. E após aquele momento, nós fomos solicitados a levar 2 mulheres que vieram de Israel para a pousada onde eles estavam hospedadas lá na Barra de São Miguel. E pegamos aquelas irmãs e fomos levar para Barra. E no caminho, Anderson recebe uma ligação do Fórum de São Miguel dos Campos, né? Eu lembro como hoje, foi a Selma quem ligou e falou: olha, nós temos a menina que vocês estão na fila de adoção. A questão é que essa menina, ela tem um irmãozinho e a justiça só libera os 2. E quando o Anderson compartilhou ali, eu falei: nossa, eu não quero, eu só quero a menina. Porque a gente já tem o Andinho, já tem o menino. E aí eu quero só a menina. E ele falou: mas vamos pelo menos conhecer. E ali compartilhamos com aquelas amadas, né, que estavam no carro, e elas falaram assim: vocês foram separados para quê hoje, na igreja? Eita, Jesus. E então eu respondi: para missionários.
Então a missão começa na sua casa. Seria injusto, com tanto que vocês receberam de Deus, vocês não derramar para alguém que precisa. E Glória a nesse Deus. momento, quem está precisando são essas crianças. Nossa, parece que Deus desceu do céu e falou assim, com confronto mesmo. E nós voltamos para casa com aquele questionamento, né? E no dia seguinte, Deus nos permitiu encontrar de novo aquelas amadas. E elas falaram o seguinte: nós não dormimos à noite. Eu fui orar e pedi uma resposta a Deus. E Ele falou que onde tem amargura na sua vida, Deus vai trazer doçura. E a doçura é através dessas crianças. Eita, Jesus. Glória a Deus. E eu entendi, com a perda da minha mãe, com o processo de depressão, síndrome do pânico que eu vivi, eu estava muito amargurada. Eu estava amarga. Eu estava sem tanto prazer de viver, embora o próprio Cristo nunca tenha deixado de estar comigo. E eu entendi que eu precisava de uma doçura. Então, nós fomos visitar aquelas crianças, a justiça nos liberou, e eu já fui cheia de estratégia, né? Eu já falo com a assistente social, já digo para ela, olha, a minha irmã quer adotar, o sonho dela é ter um menino, e ela fica com esse menino porque eu quero só a menina. E quando eu entrei naquele abrigo, para minha surpresa, a menina estava escondida, chorando, porque ela não queria ver ninguém. E aquele menino que estava dando os primeiros passos, ainda sem os dentes, com 1 aninho de idade, ele foi engateando, tropeçando, mas ele chegou no meu pescoço e me abraçou. Glória a Deus. Quando eu me abaixei naquele lugar, ele segurou no meu pescoço. E parece que ele dizia assim, porque ele não falava nada, né? Mas, para mim, veio no meu ouvido como quem dizia, cuida de mim, me proteja, me ajude, Me leva, né? me leva para casa. E eu me apaixonei por aquela criança. E eu já Glória a não Deus. lembrava mais da Da menina. menina. Eu estava apaixonada pelo menino. E ali levamos 15 dias visitando para toda uma adaptação, porque a menina que tinha 2 anos de idade, ela estava com muitos traumas, com muito medo, com muita insegurança, ela só confiava naquelas cuidadoras. E chegou o dia de levar eles para casa e, nossa, eu lembro como hoje. Peguei o meu Davi no colo, entrei no carro e ele só sorria. Ele só demonstrava alegria. E a Vitória, ela entrou praticamente à força. Porque ela chorava, ela gritava, ela tinha medo. Mas hoje, se você vê Davi e Vitória, você não diz que eles têm traumas, porque são crianças lindas. Verdade, verdade. E ainda tem um outro episódio. Alguns anos atrás, antes mesmo do Andinho chegar na minha vida, uma amada da igreja, o nome dela é Poliana, ela é casada com o Nildo, Eu sei. o irmão Nildo. Um dia ela me encontrou no comércio e ela falou, eu tive um sonho com você. E esse sonho era que você recebia uma criança e o nome dele era Davi. E Deus dizia para mim, vou te dar um Davi. Só que quando o Andinho chegou na minha vida, eu estava tão, assim, vivendo aquele momento que eu não lembrei de nada. E aí eu falei, que nome nós vamos dar para essa criança? Eu quero que ele se pareça com o pai. Então eu vou dar o nome dele do pai. Eu dizia isso para o meu esposo, eu quero que ele pareça com você. Então ele vai se chamar Anderson. Anderson. E ele tem o mesmo nome que o pai. E aí os anos se passaram, eu falei, aquilo que eu recebi
de Davi não foi da parte de Deus, Uhum. porque não aconteceu. E quando eu achei que não ia acontecer, Acontecer. eu me deparo com uma criança que se chamava Davi, Glória a Deus. que eu não queria, mas que o meu coração, quando o encontrou, se encheu de amor por ele. E hoje Aleluia. Davi tem 6 anos, Vitória tem 7. Eu costumo dizer que o Davi é um menino de temperamento muito forte, mas todos os dias, ele ao acordar, ele vai no meu ouvido e ele diz assim: obrigada por ser minha mãe, Glória a Deus. porque eu ensinei para ele que ensinei não falando, mas fazendo. E eu sempre digo para ele: obrigado por ser meu filho. E quando ele faz alguma coisa errada, quando ele me enfrenta, né, ou me desobedece, eu olho para ele e eu digo: obrigado por ser meu filho. E ele, na mesma hora, desculpa, mamãe. Porque ele entende a nossa linguagem é de amor. Glória a Deus. Que Deus tremendo. Aleluia. O Senhor, Ele sempre une pessoas para um grande propósito. Glória a Deus por esta família maravilhosa. E eu conheço os filhos da Diégenas. São meninos. Vou falar um Andinho, ainda é um menino, porque a gente né, sempre vê um menino. O Andinho é uma criança, na verdade. São crianças amáveis, adoráveis. O Davi, ele tem os cílios enormes, longos, né? o sorriso perfeito. Aí uma vez eu disse, você sabe que você é bonito, que você é linda? Ele disse, sei. Mas realmente, gente, esse é o Deus qual nós servimos, um Deus que cuida, que protege, que traz para perto, aleluia, que trouxe essas crianças maravilhosas para a vida da Diégena e do Anderson. Glória a Deus por isso. Diégena, o que você aprendeu sobre o amor de Deus ao se doar pelos seus filhos, né, que não foi gerado no seu ventre, mas no seu coração? Isso. Eu aprendi que ser mãe é uma missão. E é uma missão de amor, né? Porque você amar quem você gerou, quem você acredita que vai parecer com você, vai ter as suas características, vai ter a sua, vai falar parecido com você, né? Vai andar parecido. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma fisioterapia e o médico que tinha atendido a minha mãe antes, ele disse assim: a sua estrutura óssea é igual à da sua mãe. E você vê o quanto parece, né? O quanto se parece, né? Fisicamente, os olhos, cabelo, às vezes tudo. Até o jeito de falar. O jeito de falar, né? De andar. Então, você decide amar alguém que é totalmente diferente de você. Quantos olhares estranhos eu tive que enfrentar com meu filho, e enfrento até hoje. Porque eu e meu esposo são extremamente brancos, né? E o meu filho, ele é negro. Mas eu costumo dizer que ele é o tempero que faltava na minha casa, na minha vida. Porque, de fato, ele vem temperar as nossas vidas. Davi Vitória é resposta de Deus, porque Deus é um Deus que realiza sonhos, e ele realizou o meu sonho de ser uma mãe de uma menina. Hoje eu me realizo arrumando os cachinhos da minha filha. Ela até pede: deixa eu lavar o meu cabelo sozinha, deixa o meu pai arrumar o meu cabelo, mas é algo que eu tenho prazer em fazer, em cuidar, em arrumar. E o Davi é aquele amor de menino. Ontem mesmo ele me acordou com o café da manhã. Eu percebo que o Davi, ele é muito esperto, então ele aprende muito com o que ele vê. E nós somos
visto o tempo todo dentro de casa. Verdade. Então, é muito importante como a gente se comporta na sociedade, como a gente se comporta na nossa escola, no nosso trabalho, né? Fora, na Na igreja, é igreja. muito importante como a gente se comporta lá fora, mas nós somos muito mais observados dentro de Dentro de casa, casa. né? Então, assim, o Davi, ele gosta muito de imitar o pai dele, e o pai dele já me levou café na cama, então ele está apenas reproduzindo. Verdade. Ele fez o café? Não. Ele pediu para a moça que trabalha na minha casa fazer o café, colocar na bandeja e ele levou. E eu até Glória a fiz um Deus. vídeo e coloquei lá no grupo da família. Então, o Davi é esse menino, né? O Andinho é aquele que ele só respira melhor quando ele está perto de mim. Eu digo, meu Deus, eu costumo brincar, você é um sanguessuga, mas é a necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser protegido. Verdade. E por onde eu passo, sempre tem alguém perguntando, cadê o O Andinho? Andinho. Porque o Andinho, ele é conhecido e ele é muito comunicativo. Verdade. Então, mesmo que o diagnóstico e a ciência fale que o Andinho não tem condições de se tornar alguém que a gente sonhou muito que fosse, né? Mas eu entendo que o meu Deus, né, pode usar o Andinho de uma forma Com extraordinária, certeza. né? Então, a nossa missão, a minha missão hoje como mãe, é mudar o destino dos meus filhos Glória a Deus. e que através deles possamos alcançar outras As pessoas, pessoas. Outras mães, outras mães, outras através famílias. do meu testemunho, do meu incentivo, eu já pude ver dentro da minha própria família outras pessoas adotando, como a minha irmã, né, a Derlânia, que adotou uma criança, um É o menino, Samuel, né? Samuel, com 2 meses, ele hoje tem Lindo mais de ele. 1 ano. Nossa, é a alegria da família. Glória a Né? Deus. Acabei de deixá-los antes de vir para cá, acabei de deixar os meus filhos na casa do meu pai, brincando com Samuel, porque nós precisamos criar memórias. Aleluia. Glória a Deus. Gente, é desse jeito. É dessa forma. Aleluia. O Senhor sempre vai nos usar para alcançar outros, para que através das nossas vidas outras pessoas sejam alcançadas, para se cumprir o propósito que o Senhor tem em cada um de nós. Glória a Deus. Diégena, mães do coração, né, muitas vezes curam feridas, como você falou a história, né, do vídeo da pedra, né, feridas que elas não causaram, que não, né, não veio da geração, da sua geração. E como Deus te capacita, né, a ser esse porto seguro. A gente já percebe que o Andinho se sente seguro com você, ao seu lado, né? Ele se sente protegido, acredito eu, protegido, além de ser amado, claro, mas a proteção, não, estou aqui com a minha mãe, né? É minha mãe. Mas também tem um agravante. Assim como a mãe protege, como a mãe cuida, como a mãe é o porto seguro, a mãe é o alvo principal dos ataques. Verdade. Então, quando o Andinho tem crises, né? Então, o alvo principal sou eu. É a mãe. E eu A preciso, falha vai ser, né? Vai ser, a mãe vai e ser eu apontada. preciso estar bem emocionalmente. E essa é a diferença da cura. Porque você me perguntou que uma mãe adotiva ela pode curar as As feridas feridas. de um filho, né, que já vem com tantos traumas. Mas uma mãe que não é curada, ela não pode curar. Verdade. Se uma mãe não buscar em Deus a cura, ela vai causar mais dores. Independente dela ser mãe sanguínea, ou dela ser mãe biológica, ou dela ser mãe adotiva. Coração, Coração. Nós que somos mães, nós precisamos buscar em Deus a cura.
para que possamos curar, Trazer cura. trazer cura. Um filho adotivo, a responsabilidade se torna maior, por quê? Porque a gente sabe que o filho adotivo ele já vem de uma rejeição, né? Muitas vezes ele vem de uma família desajustada, desestruturada, então ele vai precisar de uma atenção muito maior. Maior. Então, precisamos buscar em Deus a cura, as estratégias para curar. Porque, por outro lado, você pode causar a dor ainda maior. Porque tem mães adotivas que podem jogar na cara, eu tirei você É do verdade. lixo, eu me sacrifiquei, passar tudo na cara e tornar aquela dor muito maior. Então, o meu conselho hoje é, se você não teve a possibilidade de gerar, então que você pense realmente se existe um propósito em ser mãe. Porque a mãe não é só aquela que gera. Não. Muitas mães gerando, muitas mães abortando, muitas mães Abandonando. abandonando. Quando a mãe entrega para adoção, ela já está sendo uma mãe muito boa, né? E eu costumo dizer para os meus filhos, eu não escondo para eles que eles são adotivos. É uma conversa de mesa. E eu sempre digo, eu preciso que vocês saibam que vocês não nasceram da minha barriga, mas que vocês têm o mesmo direito de um filho que tivesse nascido. Eu quero dizer para vocês que vocês são filhos do coração, porque eu prefiro que eu diga, que a verdade seja dita dentro da de minha casa, casa, verdade. do que eles ouvirem lá Lá fora, fora. né? E a gente nunca sabe de que forma vai chegar. E uma outra coisa, eu sempre digo, abençoado seja o ventre que gerou Que você. gerou. Porque eu não posso amaldiçoar uma mãe que teve um filho que não teve condições de criar e que a justiça recolheu ou que ela entregou para a justiça. Por quê? Porque foi aquele ventre. Não sei de que forma foi gerado, não sei se teve amor, não sei se teve abuso, não sei se teve descuido, eu não sei como foi gerado. Eu só sei que aquele ventre foi abençoado para trazer ao mundo alguém que Deus ia confiar a mim. Aleluia! E se Ele confiou a mim, Glória a Deus. eu vou me Verdade. esforçar para trazer cura, para suprir necessidades, para ser a mãe que eles de fato merecem. Aleluia. E se eu Glória conseguir a ser a Deus. 50% da mãe que a minha mãe foi, eu já estou no lucro. Glória a Deus, gente. Que manhã maravilhosa. Não tem como não se emocionar. Não tem, porque é maravilhoso. É maravilhoso o testemunho da Diégena, a história. Sabe, o amor que essa mulher tem, a entrega, a dedicação. Não tem como a gente não se emocionar, não tem como não sentir a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Então, mamãe, já quero mandar um beijo para vocês, todas as mamães que estão nos assistindo nesta manhã. E você que deseja ser mãe, mas ainda não aconteceu, né? Como a Diégena falou, busca em Deus, né? Esse propósito, o propósito que Ele tem para você de realmente você ser mãe. Glória a Deus, porque não é só gerar, é amar, é cuidar, é proteger, é muitas vezes renunciar por amor àquela criança, aquela pessoa que está ali, que agora foi entregue a você, e que para o resto da vida, né, você vai ter que se dedicar, vai ter que ter aquele cuidado, aquele amor, com aquele bebê que chega a bebê, depois ele cresce, torna-se criança, depois torna-se adolescente e depois adulto. E você nunca vai deixar de ser mãe. Glória a Deus. Mãe é amor, é força, oração
entrega, dedicação, busca a Deus, fortalecimento, direção da parte do Senhor, porque nós precisamos. Qual dessas características de Edna você sentiu que Deus mais te fortaleceu? Na força, no amor, na dedicação, na entrega ou na oração? De tudo. De tudo um pouco. De tudo um pouco, porque eu sei que a base é o amor. A própria Bíblia diz, né, que se você tiver tudo, mas você não tiver o amor, você... O apóstolo Paulo nos instrui bem nisso. Isso. Então, assim, eu acredito que o amor é a base. E o amor, ele não vem pronto, ele é construído. Verdade. Né? Então, qual a diferença de uma mãe que gerou e uma mãe que criou? A mãe que criou, ela vai criar memórias, ela vai ter uma vivência, então ela vai acompanhar no dia a dia. Uma mãe que gerou, apenas gerou, ela teve aquela dor do parto ali, ou de repente não teve dor nenhuma, ela teve as emoções de repente durante 9 meses, mas eu sei que é importante aquele momento ali de vínculo com a criança, mas se ela só gerou, criou dentro dela um ser, e ela não acompanha para o resto da vida, ela não cria memórias. Verdade. Né? Então, assim, eu precisei do amor, mas eu precisei de força, né? Para não me deixar desanimar ao ponto de desistir. E sabedoria, né? Porque, assim, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, eu aprendo todos os dias. Verdade. Né? Nós temos manual para várias coisas, mas nós não temos manual para ser mãe, porque cada filho é uma história. Cada filho carrega uma dor, né? Cada filho tem um temperamento e você precisa saber lidar. Então, eu vi muitas pessoas dizendo, agora que você vai ser mãe, principalmente quando os 2 menores chegaram, né? Pós-pandemia, num período muito difícil, onde a gente não sabia nem como seria. Né? Pós-pandemia, como a gente iria viver, como a gente ia trabalhar, iria voltar a trabalhar, o que era que ia dar certo, o que é que não ia dar. Mas, por fim, diante de tudo isso, eu ouvi muitas falas, muitas vozes dizendo, você agora com 3 filhos, e o Andinho com tantos, né, diagnósticos, você não vai se cuidar. Você não vai estar bem. E vocês podem comprovar que eu estou ótima. Glória a Deus! Por quê? Sim. Porque eu preciso entender que para mim cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Verdade. Eu preciso estar bem para poder cuidar do outro. E assim, Edna, para a gente amar o outro, a gente precisa também se amar primeiro. Você imagina uma pessoa que não ama a si mesmo, ela não tem possibilidade, estrutura de amar ninguém. Verdade. Às vezes, acontece muitas vezes nos eventos onde eu faço lá na escola, e eu vou tirar uma foto de uma mãe, de uma avó, e eu vou elogiar aquela pessoa, e aquela pessoa não aceita o elogio, porque ela não se vê como uma pessoa boa, como uma pessoa bonita, né? E independente da característica, independente da cor, independente das condições financeiras, você precisa se achar lindo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Deus não iria fazer ninguém por isso que nós somos feio. Verdade. Entendeu? E se alguém não nos achar linda, não tem problema. Verdade. Cada um olha com os olhos que tem. Verdade, glória a Deus, aleluia, glória. Eu já quero mandar um abraço nesta manhã para a nossa cobertura espiritual, o apóstolo Josivaldo Lima e a sua esposa, a apóstola Ruth, que Deus continue abençoando vocês. E nós somos gratos ao Senhor pela cobertura espiritual de vocês nas nossas vidas. Glória a Deus.
Diegna, se você pudesse definir seus filhos em uma palavra de gratidão a Deus, qual seria? Amor. Amor. Amor é a base de tudo, né? Amor a Deus, amor ao próximo. E quando eu olho para eles, eu vejo o próprio amor, né? Deus, ele é amor. Verdade. Então, a nossa base é o amor. Eu olho para eles e vejo amor. E eu quero que eles olhem para mim e vejam amor. Tenho certeza que eles enxergam dessa forma. Glória a Deus. Eu já quero agradecer mais uma vez a vocês que estão aí conosco, conectados, juntinho, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu tenho certeza que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor está ministrando a sua vida. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer à Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diegna, e a Sano, sanduíche natural, através da Isis Mesquita. Gente, olha, a Diegna do Caminho da Vida está aqui, essa mulher linda, maravilhosa, essa mãe, aleluia, que em falar dos seus filhos a gente consegue sentir, né, o amor que ela tem por eles, pela família que Deus ajudou a construir. Então, é essa Diegna aqui. Nós agradecemos ao Eterno pela vida dela, pelo esposo dela, porque eles são bênção na vida do povo de Deus. E o oferecimento, aleluia, deste programa é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. E olha, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, que já já estamos de volta. Eps, é você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro.
Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Minhas vontades eu não quero mais viver. Eu sou tão dependente de você, Deus. Então vem e toma o teu lugar. Então vem e toma o teu lugar. Hoje eu reconheço quem tu és. Eu te convido, vem reinar em mim. Então vem e toma o teu lugar. Então vem e toma o teu lugar. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo. Vem aqui. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. E eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre mim. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo. Vem aqui. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo. Vem, vem, Senhor Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. E eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre mim. Pai. E olha, gente,
a produção ainda tem mais uma pergunta para a nossa convidada desta manhã. E aí, produção, qual é a pergunta? Glória a Deus. Mas antes da pergunta, eu quero mandar um abraço para o tão falado Andinho, o maior regatiano do estado de Alagoas. Andinho, você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu torço que tudo dê certo para você e para toda a sua família. Nós amamos a sua família, Andinho. Nós te amamos. Amém? Missionária, não tem como falar de mãe e não falar de Djanira Gomes. Qual foi a maior missão da dona Djanira durante o período que Deus permitiu ela ficar aqui na Terra? Eu acredito que a maior missão foi estruturar uma família, ensinar na prática o que é ser esposa, mãe, avó, serva, e nós aprendemos muito com ela durante todo esse tempo de vivência. E como qualquer outra mãe, ela falhou em alguns momentos, mas ela, nos momentos que ela errou, eu tenho convicção de que foi querendo acertar. Então, a minha mãe não foi uma mãe perfeita, mas foi a melhor mãe que eu poderia ter. Foi a melhor vó que os meus filhos puderam ter, os meus sobrinhos. Foi a melhor sogra para o meu esposo. Ele não podia espirrar, que ela já vinha com chá. Foi a melhor esposa que o meu pai pôde ter. E eu lembro que a minha mãe tem uma sensibilidade tão grande de acolher, de ajudar pessoas, que no período difícil onde os pastores Luiz Pereira e Marivone viveram, a minha mãe, eu presenciei a minha mãe preparando dormida para eles, comida na mesa para eles, convidando-os para ir à minha casa, para acolher. Então, a minha mãe sempre foi símbolo de amor, de cuidado, né? Ela respirava por nós. Então, tudo que eu sou, né? Tudo que os meus irmãos são, eu acredito que 50% foi através dela, 50% do meu pai também, porque o meu pai é um pai incrível, né? Um pai maravilhoso que Deus tem nos presenteado com ele. Então é isso, a minha mãe, ela criou muitas memórias nas nossas vidas. Eu fui uma das filhas, eu diria que eu fui a filha mais desafiadora para ela, né? Eu fui a mais improvável dar certo. E muitas vezes, como filha, eu não entendia tão bem a minha mãe, batia de frente com ela, respondia, fui mal criada muitas vezes, mas quando eu olho para trás, eu agradeço, né? Pela mãe que eu tive e pelo investimento que ela fez, porque ela investiu com o melhor que ela tinha. E hoje está à frente do Colégio A Caminho da Vida, para mim, é dar continuidade a um legado que ela deixou. Porque eu me lembro como hoje, quando ela comprou as primeiras mesinhas e cadeirinhas, e na garagem de casa ela construiu uma escola, né? E aquela escola foi para mim e para as minhas irmãs, mas eu entendia que a maior preocupação dela era que eu viesse dar certo. A preocupação dela era que eu fosse para um caminho errado. E graças a Deus que eu encontrei o Senhor e Ele me conduziu junto com a minha família no caminho certo. E hoje eu sinto saudade, sim, mas eu não sinto mais aquela dor, né? E eu tenho sido curada, né? Eu aprendi a perdoar. Com a perda da minha mãe, eu aprendi o que de fato nos cura é o perdão. Então, eu aprendi a perdoar aquele que sem querer, né? Não foi proposital, mas tirou a vida da minha mãe. E quando eu perdoei aquele homem, foi libertador.
Glória a Deus. Então, eu aprendi a amar através da minha mãe, eu aprendi a perdoar através dela, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Glória a Deus. Aleluia. Gente, estamos recebendo, está aqui conosco nesta manhã, a Diégena. Estamos falando sobre um tema especial, uma mãe enviada por Deus. O Dia das Mães passou, mas o mês das mães ainda continua. Mas a verdade é que Dia das Mães é todos os dias. E por isso, Diégena, nós temos uma mensagem muito, mas muito, muito especial para você. Cadê o meu lencinho? E aí, produção? Mãe, te amo, a senhora é a melhor mãe. Beijo, beijo. Mãe, você é obrigada a ser minha mãe. Te amo. Parabéns, mamãe. Te amo. Feliz Dia das Mães. Mãe, feliz Dia das Mães. Te amo. Parabéns, mamãe! Que coisa linda! Aí, produção, deixa um pouquinho a imagem deles. Desses meninos lindos, maravilhosos que são. O Andinho, que é o meu tempero. É o tempero e aquela criança amável que chega perto, que abraça, né? Aqui é a princesa Vitória e aqui o Andinho. São lindos. Então, minha amada, que Deus continue abençoando você, a sua família, né? O Senhor, ele escolhe a pessoa certa, né, para viver grandes propósitos. Então, Ele escolheu você, Ele escolheu essas crianças para estar numa família, né, na família certa, com as pessoas certas. Amém. Então, que Deus continue te abençoando e te usando, porque, com certeza, Diégena, o seu testemunho, a sua história, né, ela contagia em outras pessoas, que não tem como não se emocionar, não tem como não ver Deus na sua vida, na sua família. Então, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e te fazendo ser essa mulher guerreira, de fé, né? Essa mulher forte que sempre está sorrindo, né? Todas as vezes que a gente encontra você, você está com um sorriso, né? Você sempre traz uma palavra, né, de amor, de carinho, às vezes de preocupação, como naquele dia que a gente se encontrou na saída da igreja. Você, cadê vocês? Então, que Deus continue, né, preservando a essência dele dentro de você. Amém? Amém. Você quer falar um pouquinho? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, por mais que a gente conte histórias, por mais que a gente fale das maravilhas que acontecem no nosso dia a dia ou das nossas dores, a gente não pode deixar de falar do dono da vida. Verdade. Né? Então, não é sobre a Diégena, não é sobre mim, é sobre ele. Sobre ele. Né? É sobre o chamado, é sobre o propósito. Então, se Deus derramou sobre mim uma unção, né? Um amor, então isso não é individual, isso não é só para mim. Né? Eu não vou acumular para mim, eu vou derramar para quem está outros. Verdade. próximo. Né? E quem está próximo de mim? Né? Os meus filhos, meu esposo, né? A pessoa que trabalha comigo, a pessoa que convive comigo diariamente. Então, é sobre isso, é sobre o chamado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, gente, olha, estamos indo para mais um intervalo, mas não sai daí, continua conosco juntinhos, que já já estamos de volta. Todo caminho
começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WFGym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, e o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou, e o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou,
Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Gente, estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu já quero passar as considerações finais para a convidada de hoje, Diégina. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. É sempre bom, né, conversar, né, nos fazer conhecida ainda mais pelas pessoas que vão estar assistindo, que vão estar nos acompanhando. Eu sou casada há 26 anos, né? Tenho os 3 filhos de coração, como foi mostrado aí. Tenho um ministério, né? Hoje eu e meu esposo estamos à frente da Rede Missões, dos cultos de missões, mas também fazemos parte da Rede da Família, porque acreditamos na família, defendemos a família. Estou há 35 anos à frente do Colégio A Caminho da Vida. Hoje nós temos o Cristo Redentor também em Arapiraca. E a minha vida é uma vida de propósito, né? Eu vivo um chamado, vivo um propósito dentro e fora da minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu também já quero passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Mas antes eu quero pedir a todos os colaboradores do A Caminho da Vida e do Cristo Redentor que deixem um comentário dizendo que assistiu a Diégina aqui no Conectados em Fé. Amém? E pedir a todos que continuem assistindo o Conectados em Fé aqui no canal A TV da Gente. Peço que se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem, mas não deixe de seguir também a Missionariara no YouTube e no Instagram, e o Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, gente, olha, eu já quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora, nos acompanhando, que não perde mais o Conectados em Fé. Que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família. E olha, mamães, que Deus também continue abençoando a sua vida. E olha, domingo temos culto no Ministério Betel Sede, a partir das 18 horas. Então, não fique em casa, vem adorar conosco, vem adorar aquele que vive e reina para sempre. E olha, gente, hoje começa o Congresso da Intercessão no Ministério Betel Sede. Hoje, amanhã e domingo. Então, não fica em casa. Vem adorar conosco, vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus. Beijo no coração e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
vez.